então agora para a pergunta 18 de nosso estudo, que diz assim: respondendo à pergunta de qual seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, o que disse Cristo? Vamos ver o que ele disse. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. São Lucas 21, 25 e 26. Então todas essas coisas, em certa medida, têm acontecido já. Como nós já vimos, né, sobre o escurecimento do sol, sinais na lua, as luas de sangue, queda das estrelas, angústia das nações, né, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, as tsunamis que têm acontecido, causado grande destruição, deixando os homens perplexos, né, e desmaiando de terror diante das coisas que têm sobrevindo ao mundo, né? Vamos para a pergunta 19. Quando deveria aparecer os primeiros desses sinais e quais seriam eles? Vamos ver. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. São Mateus 24, verso 29. Pergunta 20. Como é isso expresso por São Marcos? Vamos ver como ele expressa isso. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. São Marcos 13, 24 e 25. A perseguição papal cessou quase completamente no terceiro quartel do 18º século. Pergunta 21. Quando ocorreu um fenomenal escurecimento do sol? Então vamos agora começar a ver o cumprimento desses sinais, desses fatos profetizados por Cristo. Em 19 de maio de 1780. O dia 19 de maio de 1780 é conhecido na história como o Dia Escuro. Nesse dia, em larga extensão no Novo Mundo, para a qual todos os olhos então se voltaram, ocorreu ao meio-dia uma fenomenal escuridão. Acenderam-se luzes em muitas casas, os pássaros silenciaram e desapareceram. As galinhas se retiraram para os poleiros, em harmonia com a impressão que Deus claramente predissera seria produzida pelo sinal. Muitos pensaram que houvesse chegado o dia do juízo. Então, meus amados, este escurecimento do sol foi um fato histórico que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, logo após, então, ali, a aflição daqueles dias, né? O período de supremacia papal ele foi de 538 a 1798, né? E aí nós vemos que em 1780, até um pouco antes, né, aconteceu, porque foram abreviados aqueles tempos de perseguição, nós vemos que já começaram esses sinais a acontecer. Isso não significa que não possa acontecer ainda em nossos tempos, que possa haver escuridões, dias escuros, ou até mais de um dia, né, de escuridão na Terra. Não, pode ser que isso volte a acontecer, né? Mas, em certa medida, esses sinais já aconteceram no passado. Vamos para a pergunta 22, que vamos ver agora sobre o fato da Lua. Quando recusou a Lua dar a sua luz? Vamos ver. Na noite seguinte ao escurecimento do Sol, 19 de maio de 1780. Embora a Lua fosse cheia na noite anterior, a escuridão dessa noite foi tão intensa que por algum tempo nenhum corpo luminoso apareceu no céu, e uma folha de papel branco segurada a poucos centímetros de distância dos olhos não poderia ser vista. Nós vemos aí que realmente também foi um evento marcante, né, na história do mundo. Pergunta 23. Que sinal deveria seguir o escurecimento do Sol e da Lua? E as estrelas cairão do céu. São Mateus 24, 29. Pergunta 24. Quando caíram as estrelas conforme é aqui predito? Vamos ver. Na manhã de 13 de novembro de 1833, deu-se a mais admirável exibição de estrelas cadentes que o mundo viu. O célebre astrônomo e meteorologista professor Olmsted, da Universidade de Yale, diz: os que tiveram a sorte de presenciar a queda de estrelas ocorrida na manhã
de 13 de novembro de 1833, viram provavelmente a maior manifestação de fogos de artifício celeste que haja sido presenciada desde a criação do mundo, ou pelo menos que se encontre nos anais da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu uma parte considerável da superfície terrestre. E como o escurecimento do Sol e da Lua foi considerado por muitos que o presenciaram como prenúncio da vinda do Filho do Homem. Então, meus amados, quando esses eventos aconteceram, o escurecimento do Sol, da Lua, né? A Lua deixou de dar a sua claridade, a queda das estrelas, todos esses eventos, quando aconteceram, foram considerados pelas pessoas da época como esses sinais, né, que Cristo predisse que deveriam acontecer antes da sua volta. Pergunta 25. Quais seriam na terra os sinais da vinda de Cristo? Então, estes são os sinais no céu. Na terra, quais seriam os sinais? Vamos ver. E na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. São Lucas 21, 25 e 26. Nota, este é um quadro exato do estado de coisas no mundo atual. Em face da avidez do ganho, ilegalidade, licenciosidade, violência crescente, luta entre o capital e o trabalho, complicações internacionais e os preparativos bélicos, as nações estão perplexas e o coração dos homens tremem de temor ao enfrentar o futuro. Os elementos também estão revoltados, vendo-se isso nos grandes terremotos e tempestades em terra e mar. Então, meus amados, quando este livro aqui foi escrito, esse livro Estudos Bíblicos, em 1955, né, essa edição aqui, não tinha acontecido tantos tsunamis como em nossa época, em nossa geração, né? O grande tsunami da Ásia de 2004, o grande tsunami terremoto do Japão de 2011, né, que aconteceu até o acidente nuclear de Fukushima. Então são grandes desastres, né, que têm deixado o mundo perplexo, né? Vários outros terremotos e maremotos também, tsunamis, têm acontecido por todo o mundo antes e depois destes, né? E tem deixado os homens perplexos diante de todas essas coisas. Pergunta 26. Qual disse Cristo seria o grande evento seguinte? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. São Lucas 21, 27 e vê São Mateus 24, verso 30. Então, meus amados, podemos saber que a volta de Cristo está próxima, né? Todos esses eventos, não só esses tsunamis também, mas em muitas regiões o mar tomando o que era dele, invadindo aquilo que o homem tomou, né, para construir os seus prédios, enfim, suas casas, etc. O mar está tomando, e muitos terremotos e várias coisas, e Cristo está muito próximo de voltar, né? A grande profecia do nosso Senhor da sua volta está muito perto de se cumprir. Vamos para a pergunta 27. Que disse Cristo deveria seu povo fazer quando essas coisas começassem a acontecer? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. São Lucas 21, verso 28. Então, quando essas coisas começassem a acontecer, meus amados, não é para que nós fiquemos tristes, abaixemos a cabeça e fiquemos tristes com essas coisas. Não. Precisamos nos alegrar ao saber que o que Cristo predisse está de fato acontecendo e a volta de nosso Senhor está muito próxima para nos resgatar deste mundo, né? Pergunta 28. Quando a figueira brotam folhas, que podemos saber? Vamos ver um pouco sobre essa ilustração de Cristo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. São Mateus 24, verso 32. Então a natureza, né, ela dá sinais de quando estaria próximo o verão, né? Quando a figueira ela brotasse ramos, né, e folhas, já podíamos saber que o verão estava próximo, né? Pergunta 29. Que pode também, com igual certeza, ser sabido quando estes sinais forem vistos? Vamos ver. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. São Mateus 24, 33.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. São Lucas 21, 31. Então, meus amados, assim como a natureza ela dá alguns sinais para nós de quando está próximo o verão, né, podemos saber que estes sinais são indícios de que o reino dos céus está próximo, de que a volta de Cristo está próxima de acontecer. Pergunta 30. Quando disse Cristo da certeza, melhor, que disse Cristo da certeza desta profecia? Vamos ver o que ele disse. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. São Mateus 24, 34. Todo que conhece a história sabe que o que Cristo predisse concernente à destruição de Jerusalém se cumpriu ao pé da letra. Igualmente podemos assegurar que as predições de Cristo referentes ao fim do mundo se cumprirão certa e literalmente. Então podemos ter a certeza, meus amados, que essas profecias vão se cumprir. Já estão muito próximas. Já está muito próxima de se cumprir, né? Essa profecia da volta de nosso Senhor. Pergunta 31. Quem somente sabe o dia exato da vinda de Cristo? Vamos ver. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. São Mateus 24, verso 36. Então, nem o próprio Cristo sabe, né? Nem os anjos do céu. Somente o Pai sabe o dia que Jesus voltará, né? Pergunta 32. Qual disse Cristo ser a condição moral do mundo precisamente antes de seu advento? Vamos ver o que ele disse. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 37 a 39. Então, este aí é mais um dos sinais, né, de que Cristo está próximo de voltar. A comilança. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. As pessoas têm feito do comer e beber a sua principal motivação nessa vida. Tem comido de forma ainda que tem destruído seus organismos e desagradado a Deus. Tem se embriagado, tem praticado a glutonaria, que é um dos pecados capitais, como se diz, né? Casado e dado-se em casamento. Pessoas casam, separam, casam com outros, vai trocando de cônjuge como se fosse a coisa mais natural. E isso são indícios, são semelhanças da situação antediluviana, das pessoas diante do dilúvio, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também vai ser quando Jesus estiver próximo de voltar. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, despreocupadas com o destino de suas vidas e com o futuro, quando então Jesus virá e muitos perecerão. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos para a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 33, que é a seguinte: visto não sabermos o dia exato da vinda de Cristo, que importante advertência nos é feita? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. São Mateus 24, 44. Então precisamos estar apercebidos, meus amados. Porque um fato também que precisa ser mencionado é que se você ou eu fomos chamados ao descanso, viemos a falecer antes da volta de Cristo, isso significa que para nós também Cristo já voltou. Já se encerraram as oportunidades. Oportunidade é enquanto estamos vivos, né? Por isso nós precisamos estar apercebidos. Também porque o Filho do Homem virá a hora em que nós não imaginamos, a hora em que nós não pensamos. Muitos serão pegos de surpresa, né? Como quando o ladrão vem às suas casas para os roubar, né? A volta de Jesus também é comparada com a vinda de um ladrão, né? Porque é algo que não se pode prever, saber, né? É algo de improviso.
Pergunta 34 e última desse nosso estudo 70. Qual será a experiência dos que dizem no coração que o Senhor tardará? Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. São Mateus 24, 48 a 51. Então, meus amados, muitas pessoas elas têm escarnecido. Esse negócio da volta de Jesus não vai acontecer não. Isso não vai acontecer agora não. Isso vai demorar muito e muito tempo. Olhe que isso já foi predito nas Escrituras, que muitas pessoas falariam dessa forma. E elas têm maltratado os servos de Deus, espancado aqueles que estão pregando essa mensagem, né? Torturado, machucado aqueles que estão transmitindo essa mensagem, e têm comido e bebido com os ébrios, têm vivido na farra, têm vivido na comilança e na bebedeira deste mundo, desprezando então essa mensagem. E aqui fala para nós claramente qual será o destino desses, né? Eles serão separados e vai destinar sua parte com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que nós não estejamos entre esses. Que você e eu nos preparemos, entreguemos nossa vida a Deus, nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus, e nos preparemos para esse grande dia, para que quando Jesus voltar, juntamente com seu Pai e os santos anjos, nós estejamos prontos para subirmos com eles. Que Deus nos abençoe, continue nos iluminando com a luz da Tua Palavra e nos dê forças para vivermos nestes tempos que precedem a volta do seu Filho unigênito. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até mais.